Olá, seja bem-vindo ao início da jornada, oficina de RPG para iniciantes. Na semana de aniversário do Collective Arts, estamos disponibilizando uma maratona de vídeos falando sobre RPG, principalmente para iniciantes, mas mesmo se você já conhece esse jogo e já é um veterano de batalhas, você pode também aproveitar muitas das informações que a gente vai disponibilizar aqui. Mas para você que não sabe o que é RPG, quer descobrir o que é? Então fique aqui com a gente. Então vamos lá. Vamos à pergunta que não quer calar. O que é RPG? Mas antes de responder essa pergunta para vocês, acho que vale aqui um recado, uma informação. Nada do que eu vou falar neste vídeo ou nos outros vídeos, né, nada disso está escrito em pedra. Vamos lembrar que esses vídeos são voltados principalmente a pessoas que não conhecem o RPG. E por isso, algumas informações podem parecer mais superficiais para aqueles que já têm um conhecimento do jogo. Então, por exemplo, quando eu falar que RPG é um jogo que se joga em grupo, alguém que já conhece pode pensar, mas existe o RPG solo. E assim com outras informações que eu vou colocar aqui sobre RPG. Então nada está escrito em pedra, não existe uma regra aqui que eu vou estar colocando nesse vídeo que vocês têm que tomar como um mandamento ou como uma coisa que é universal. Feito isso, se mesmo assim você discordar de alguma coisa que eu falei aqui, aproveita, vai nos comentários e a gente pode trocar uma ideia interessante aí sobre determinado assunto. Pronto então? Combinado? Tudo que eu falar aqui, nada está escrito em pedra. Vamos adiante. O que é então RPG? RPG, a sigla RPG, ela vem do inglês, Role Playing Game, que em bom português significa jogo de interpretação de personagens. Então, sendo bastante simplista, é um jogo onde nós interpretamos papéis ou personagens. Na verdade, ele não diferencia muito daquela velha brincadeira de criança do polícia e ladrão, ou mesmo de brincar de casinha. Com a grande diferença que ele tem um aspecto de jogo, ou seja, ele tem regras. Então ele é um jogo onde os jogadores interpretam personagens e existem algumas regras para isso. Como é que é a dinâmica desse jogo? Bom, para jogar RPG você vai precisar de algumas coisas. Em primeiro lugar, pessoas. Um número entre 3 e 6 pessoas é um bom número. Vai precisar de um sistema que vai ser usado para resolver os conflitos dentro do jogo. Esse sistema pode ser algo tão simples quanto um par ou ímpar, ou mesmo algum sistema que use cálculos complexos que exijam uma calculadora científica. Vão precisar de dados, cartas ou outra forma de resolver jogadas aleatórias. Praticamente todo o RPG utiliza alguma forma aleatória para resolver conflitos. O mais comum são os dados, mas existem RPGs que usam baralhos, cartas específicas ou ainda alguma outra forma. E vocês vão precisar também de um cenário, que normalmente é o local onde se passam as aventuras, onde se passam esses jogos que são feitos. Tendo essas coisas, nós podemos jogar uma partida de RPG. Mas como é que funciona? Eu tenho os dados, eu tenho aqui um livro com um sistema, com um cenário. Como começa a jogar? Os jogadores
dentro de uma partida, eles vão criar os seus personagens usando as regras do sistema escolhido. E um desses jogadores assume o papel de narrador ou mestre. Esse jogador que assume o papel de narrador, ele vai disponibilizar uma aventura, ou, sendo mais simplista, um problema que deve ser resolvido pelos personagens dos outros jogadores. Então, uma dessas pessoas vai assumir o papel de narrador ou mestre de jogo. Dependendo do RPG, usam nomenclaturas diferentes, mas narrador ou mestre de jogo, a função é a mesma. Ele vai criar, então, esse problema, essa aventura, ou seja, algo que os jogadores devem resolver, e os jogadores, usando os seus personagens e usando as regras do sistema escolhido, vão escolhendo o que querem fazer para resolver aquele problema através de seus personagens e chegar ao fim da aventura. Uma partida de RPG é basicamente isso. O narrador disponibilizando algo a ser resolvido e os jogadores tentando resolver aquele problema. Para ficar mais fácil vocês assimilarem qual é a dinâmica do jogo, vamos criar um exemplo hipotético de uma mesa de RPG. Digamos que eu sou o narrador e eu tenho 4 jogadores. Todos esses jogadores são policiais que saíram em patrulha durante uma noite. Eles estão, cada um deles estão em duplas, em 2 viaturas, e eles recebem um chamado para resolver uma briga de bar que está acontecendo. Eles vão até o local e descobrem que a briga já acabou e está tudo resolvido. Não há ninguém ferido, ninguém machucado, e nem o bar está em boas condições. Mas enquanto eles estão nesse bar, eles recebem um aviso pelo rádio da polícia. Nesse aviso eles descobrem que está havendo, de um lado da cidade, um tiroteio entre gangues rivais, e do outro lado da cidade, um banco está sendo assaltado. Eles estão em 2 viaturas e esses 4 policiais vão ter que decidir se eles vão se dirigir para o banco para tentar deter os assaltantes, se vão interceder no tiroteio de gangues, ou se eles ainda vão fazer alguma outra coisa. Quem vai decidir o que vai acontecer ali são os jogadores. Então eles vão ter que decidir para qual das 2 ocorrências eles, como policiais, vão atender, ou ainda se eles não quiserem atender nenhuma das 2, quiserem fazer alguma outra coisa. Dessa forma o jogo vai se desenvolvendo. A partir da decisão dos jogadores, o mestre ali, narrador, vai informar para eles o que vai acontecer. Se eles forem para um lugar, haverão algumas consequências. Se eles forem para o outro lado, haverão outras consequências. E a partir dessas consequências, os jogadores vão responder novamente quais são suas decisões, e a história, que é o objetivo do RPG, criar uma boa história, divertindo a todos, vai acontecendo. Talvez você esteja aí pensando, quem é que criou esse jogo? De onde tiraram isso? Qual foi a mente criativa que criou esse jogo? Na verdade, não foi apenas uma pessoa que criou o RPG. Mas vamos lá, senta que lá vem a história. Lá pelo final dos anos 60, início dos anos 70, a comunidade de Wargames, pessoal que jogava Wargames, que para quem não sabe, o Wargame é um jogo que normalmente simula batalhas. Batalhas históricas, como por exemplo as batalhas napoleônicas ou as batalhas da Segunda Guerra Mundial. Mas também o Wargame pode ter batalhas fictícias, como por exemplo batalhas de fantasia, como o do Senhor dos Anéis, ou outra qualquer. Mas enfim, a comunidade de Wargames nos Estados Unidos, elas começaram a criar algumas variações de jogos, regras diferentes, e algumas dessas variações fugiam do normal desse Wargame. Por exemplo, o Wargame normalmente o jogador controla um pequeno exército, né? E surgiu, por exemplo, uma variação
em que o jogador controlava somente um personagem, né? Além disso, os jogadores começaram a criar essas regras da casa, como, por exemplo, o jogador ter mais liberdade do que somente se mover pelo campo de batalha e atacar o seu inimigo. E foi se criando histórias mais elaboradas em cima desses jogos. E todas essas pequenas iniciativas que surgiam aqui e ali durante os jogos e que os jogadores trocavam essas informações entre si, foram criando essas variações no jogo. Bom, o grande marco disso foi em 1974, quando a união de Dave Arneson e Gary Gygax fez surgir o primeiro RPG. Mas como é que isso aconteceu? Bom, esses dois jogadores da época, eles publicavam alguns jogos, eles já se conheciam há algum tempo, e o Dave Arneson, ele tinha um jogo que era muito próximo do primeiro RPG, que já era um jogo onde os jogadores tinham cada um personagem, aonde eles se aventuravam num cenário criado pelo Dave Arneson, e ele usava regras de batalha, regras ali para os conflitos, de um wargame criado pelo Gary Gygax. Bom, essa união desse jogo, que era praticamente um RPG, com esse wargame, que era usado as regras de batalha, fizeram com que surgisse então o primeiro RPG, o Dungeons and Dragons. Ele foi o grande marco, embora já existissem algumas iniciativas do que seria RPG, mas ele foi o grande marco. Foi o primeiro RPG lançado em 74, né? E ele foi um tremendo sucesso nos anos seguintes, e ele é hoje o RPG mais jogado no mundo, né? Sempre permaneceu como o mais jogado, o mais vendido durante todos esses anos. É o mais conhecido. Inclusive, muita gente já pode ter escutado o nome do jogo Dungeons and Dragons e nunca ter escutado a sigla RPG. Então, ele é o mais famoso. E essa criação dele levou à criação de todos os RPGs criados posteriormente. Uma coisa que é interessante se colocar é que, para muitas pessoas, inclusive, Dungeons and Dragons é sinônimo totalmente de RPG. Tem gente que pode dizer, por exemplo, que já jogou Dungeons and Dragons ou D&D, para os mais íntimos, né, como a maioria das pessoas, os jogadores costumam chamar. Muitas pessoas vão dizer que já jogaram D&D, por exemplo, e podem dizer que nunca jogaram RPG, porque D&D é praticamente sinônimo de RPG. Uma coisa também bastante interessante aí sobre a criação do D&D é que ele, por ser um jogo em sua época, que era uma coisa totalmente nova, não tinha nenhum precedente do tipo de jogo, um jogo imaginativo, com tanta liberdade, ele acabou influenciando, ao longo do tempo, muitos games designers, não só do RPG, mas games designers de jogos de videogame, e a indústria do videogame, por exemplo, foi muito influenciada. Tanto que hoje nós temos aí os RPGs online, que na verdade nada mais são do que representações do RPG de mesa, né, que é o que nós estamos falando aqui. E esses RPGs online, eles têm mais ou menos a mesma ideia do RPG de mesa, com, claro, as limitações que o jogo eletrônico tem, né? Por mais que sejam jogos que têm muita liberdade de ação, eles ainda são limitados pela tecnologia, diferente do RPG de mesa, aonde, como existe um narrador ali, um mestre, né, que funciona como um árbitro, ele pode permitir aos jogadores fazer praticamente qualquer coisa que aquele jogo permita. Bom, o D&D, quando ele foi criado, como eu disse antes, ele foi um tremendo sucesso e ainda é até hoje, né? E, inclusive, para quem tiver mais interesse em saber sobre a história da criação do RPG, existem alguns livros em português que contam aí um pouco dessa história.
Eu vou mostrar para vocês. Nós temos o Império da Imaginação, que fala sobre a criação do D&D e sobre os anos seguintes ali, de como o jogo se desenvolveu, como a indústria de jogos se desenvolveu, na indústria de jogos de RPG, e focando mais na figura aí do Gary Gygax, que para muitos é o principal criador do RPG, já que foi ele que pegou o jogo do Dave Arneson, o jogo que ele já jogava, e transformou num produto, realmente, e fez o lançamento aí do D&D. Então muitos consideram até que ele é o principal criador desse jogo. E também nós temos um outro livro que também conta um pouco sobre isso, que é o Dados e Homens, né? E também é um livro focado aí na história do RPG, na história da indústria desses jogos. Esses dois livros temos em português, em inglês nós podemos encontrar muitos outros textos ou livros que falam mais sobre a criação do RPG. E tem bastante coisa interessante. Muita gente que não conhece os jogos de RPG não sabe, por exemplo, sobre essa influência que o RPG teve na indústria de games, né, de videogames. Como, por exemplo, uma das coisas que o RPG teve no seu início e que não existia em jogos de videogame, isso foi criado, né, foi colocado em jogos de videogame, foi a questão daquela barra de energia. Em jogos mais antigos, por exemplo, como lá o primeiro Mario, Pitfall e outros jogos, era muito comum que o personagem do jogo, ao ser atingido por algum inimigo, ele simplesmente perdeu uma vida. Ele tinha ali 3 vidas, perdeu as 3 e acabou. E aí o D&D tinha a questão dos pontos de vida, que eram como se fosse uma barra de energia, ou seja, o personagem poderia ser atingido algumas vezes antes de sofrer um ferimento mortal, antes de realmente morrer. E isso através das barras de energia que a gente vê em jogos ali mais modernos, hoje também isso é bastante usado, era mais ou menos a mesma representação dos pontos de vida que existiam lá no D&D. Então existiu essa influência nos videogames, né? Claro, o D&D criou toda uma indústria de jogos, existem milhares de outros jogos de RPG, mas ele foi o primeiro, o pioneiro, e é o mais conhecido e o mais jogado. Então, foi ele que abriu o caminho aí para todos os outros jogos de RPG que nós conhecemos hoje. E ele é a referência para regras, a referência de livros. Quase todos os jogadores que jogam RPG já jogaram o D&D em algum momento, ou provavelmente vão jogar em algum momento. Então, ele é sempre o jogo usado para se comparar com tanto em regras, quanto em cenários, quanto em livros, né? E o D&D, comparado inclusive com ele mesmo, né? O D&D hoje aí na sua 5ª edição, mas ainda tendo algumas edições básicas, edições mais simples lá no seu início, é o jogo que provavelmente todo RPGista já jogou em algum momento. O que diferencia o RPG de outros jogos? Por que o RPG é diferente de jogar xadrez, ou damas, ou dominó, ou mesmo diferente de um banco imobiliário ou um War? Bom, em primeiro lugar, o RPG é um jogo sobre contar histórias. Então, todos nós sabemos que se nós pedirmos para 2 pessoas diferentes contarem a mesma história, elas não vão contar da mesma maneira. Sempre vai ter uma diferença entre a forma que uma conta e a outra conta aquela mesma história. E no RPG é a mesma coisa. Ainda que nós tenhamos o mesmo cenário, o mesmo sistema, se nós tivermos o mesmo mestre, mas nós mudarmos os jogadores, é provável que aqueles jogadores que jogaram na primeira vez resolverão os problemas de uma maneira, e o segundo grupo vão resolver de outra maneira. Se nós trocarmos o narrador, provavelmente ele vai responder de maneira diferente às consequências e às decisões dos jogadores. Então sempre vai haver uma diferença entre um jogo e outro, porque estamos contando histórias. E histórias contadas por pessoas diferentes, elas
tendem a ser dinâmicas. Bom, o segundo ponto importante sobre o RPG, e que é bastante relevante, é que ele é um jogo cooperativo. Então nós não temos aquela briga porque no banco imobiliário eu fiquei totalmente sem dinheiro. Os outros jogadores tiraram tudo que eu tinha, roubaram todo o meu dinheiro e eu saí do jogo. E eu também não vou ter aquela discussão porque eu fui atacado e perdi um território no War, por exemplo. E nem vou ficar triste porque levei um checkmate no xadrez. Então ele é um jogo cooperativo. Os jogadores estão ali para tentar resolver um problema, para contar uma história, passar por uma aventura, mas todos eles juntos. Então eles vão colaborar uns com os outros. E isso é bastante importante, isso é um diferencial do RPG. Porque as pessoas trabalham em equipe. E saber trabalhar em equipe é uma coisa muito interessante. E é importante as pessoas saberem isso. E o jogo, ele faz com que as pessoas precisem trabalhar em equipe. As pessoas, principalmente quem tem dificuldade, é um bom jogo para aprender a trabalhar com outras pessoas. Além disso, o RPG ele tem uma questão de ser um jogo extremamente dinâmico. Porque nós temos muitos sistemas de RPG, muitos cenários de RPG, e como eu já tinha dito antes, tem a questão também das pessoas. Provavelmente, se alguém jogar D&D, ele vai ter uma experiência diferente de jogar GURPS. São dois sistemas de RPG, mas eles são completamente diferentes. Essa questão de dinamismo ela é bastante interessante, porque há pessoas que, por exemplo, preferem sistemas onde existem poucas rolagens de dados, e existe mais uma conversa entre os jogadores e o narrador. Já tem outras pessoas que preferem sistemas ou cenários que têm mais combates, existem muitas rolagens de dados. Tem pessoas que preferem jogos mais táticos, onde o criar ali personagens tem toda uma matemática envolvida para ter mais bônus, ter mais vantagens em combate ou em outras situações. Então existem muitos sistemas e cenários e formas de jogar. Mesmo grupos diferentes que joguem o mesmo sistema, o mesmo cenário, ainda podem jogar de maneira diferente. É interessante notar que, apesar de todas essas informações, ele é um jogo. Então, e ele tem a diversão como foco. Então, independente da forma como um grupo joga, ou o sistema que joga, enfim, independente desses detalhes, o intuito é que as pessoas se divirtam. Apesar disso, o RPG ele tem muitas outras potencialidades. Ele pode ter sido criado como um jogo, ele pode ser um jogo, mas ele também tem potencial para ser muito mais que isso. Inclusive, o nosso próximo assunto, no nosso próximo vídeo, vai tratar exatamente disso. Que são os benefícios do RPG e por que eu deveria jogar RPG. Por que eu deveria adotar o RPG como um hobby? O que eu ganho com isso? Então, esse vai ser o assunto aí do nosso próximo vídeo. E aí eu vou detalhar melhor algumas outras coisas que o RPG tem potencial para ser. Bom, pessoal, vamos encerrando esse vídeo sobre o que é RPG. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam ele e também não se esqueçam de se inscrever na página do Coletivo Artes, onde nós temos muitos outros vídeos sobre arte e cultura. Amanhã teremos o nosso segundo vídeo falando aí sobre os benefícios do RPG. Por que você deveria adotar o RPG como um hobby e o que você pode ganhar com isso? Então eu aguardo vocês aí amanhã e até mais!